Olá, galera! Vamos a uma introdução à nossa disciplina. Todos os nossos exemplos desses slides serão no contexto atual da pandemia, então eu vou me referir a esse contexto. Quando aluno chega no primeiro ano, ele sempre pergunta: o que é sociologia? Para que serve? Por que devemos estudá-la? Esse pensamento está muito associado à questão da utilidade, né? A gente vê utilidade na matemática, para fazer conta, para fazer os seus cálculos. Quando vem uma disciplina que se propõe a pensar, a mudar a mentalidade, o aluno se pergunta: para que serve? Por que a gente deve estudar sociologia no ensino médio? Uma das razões é que a nossa sociedade é uma sociedade muito tecnologizada, né? Onde a gente transfere até funções mentais para uma máquina, né? Hoje, poucas pessoas têm na cabeça, né, números de telefone. Por quê? Porque o celular já manda direto. Então, a gente está passando algumas habilidades, algumas até capacidades para a máquina. E a gente fica, né? Para que uma disciplina? Qual é o conhecimento prático, né? Eu vou utilizar a sociologia para quê? O mercado de trabalho também exige o domínio de técnicas, né? Como manusear o computador, como manusear uma máquina. E quem quer ganhar na vida pensando? Então, essas ideias errôneas dificultam o entendimento, né, ou a utilidade da nossa disciplina. Eu vou ganhar na vida como? Né? Sem perder esse tempo. Essas são as nossas primeiras considerações. E o objeto de estudo, né, da nossa disciplina são os fenômenos sociais. Tudo que interfere, que age, que influencia o modo de agir da coletividade, né? São esses fenômenos. Que fenômenos são esses? São as normas, os comportamentos, os hábitos, né? Como é que o grupo se relaciona, como é que o indivíduo se relaciona não só com outro indivíduo, quanto ao próprio grupo. E a gente torna-se, então, uma preocupação central da sociologia o ser humano, né? E as relações que ele estabelece entre eles, com o grupo, com o Estado, com a igreja, com a escola. Todas essas interdependências e interconexões que o ser humano estabelece na convivência em sociedade. Então, isso faz com que os conflitos que se encontram nessa convivência na coletividade, né, quando ocorre o conflito, ocorre essa quebra nesse funcionamento da sociedade, e a gente começa a pensar. E esse novo modo de pensar, né, eu sempre me refiro nas primeiras aulas que a sociologia, ela quer, em primeiro lugar, uma mudança de mentalidade, da forma de pensar o que você acha que sabe, né? E essa mudança, se você muda a forma de pensar, você vai buscar ações e forma de agir diferente. Isso é uma reflexão sociológica, é você refletir. Um famoso sociólogo, Wright Mills, ele, no seu livro A Imaginação Sociológica, ele se propõe a explicar a importância da sociologia. E ele diz: todo ser humano tem que ter essa imaginação, essa qualidade, né, de como pensar
o seu meio, a sua relação com o homem, a sua relação com a sociedade, com o meio ambiente. E você usando essa imaginação sociológica, né, que ele até diz que é a qualidade do espírito humano para perceber o mundo, né? Todos nós pensamos que somos sociólogos espontâneos. Nós já nascemos dentro de uma sociedade menor, que é a família. Naquela pequena sociedade são estabelecidas normas, regras, ideias, valores são passados, né? E é essa educação, ou seja, como agir no mundo, né? Que a sociologia vai dizer essa socialização, esse relacionamento. Quando a gente chega na escola, né, numa educação formal, a gente começa a perceber que algumas ideias, alguns valores são equivocados, né? E essas ideias e valores equivocados são frutos de como os nossos pais foram educados, e eles passam para a gente. E na escola a gente vai refinar, né? Vai aprimorar esses primeiros conhecimentos. E para se buscar entender essa sociedade, eu tenho que usar dessa minha imaginação por exemplo, a pandemia, né? Nas aulas iniciais para o segundo ano e para o terceiro ano, eu utilizei um texto e demonstrei que, aparentemente, uma questão que seria do domínio da biologia, né? Um vírus, uma doença, como que ela interfere nos comportamentos, nas normas, né, da sociedade, né? A gente pode ver com essa pandemia que houve uma mudança total nos comportamentos, nos hábitos, né? Nós estamos num período de quarentena, de resguardo do contato social. Então houve essa mudança, e essa mudança está implicando em novos comportamentos. E para se entender a nível da sociologia ou de uma imaginação sociológica, o que um vírus, como eu falei para vocês, veio lá do Oriente, as relações hoje comerciais, né, a tecnologia trouxe, entre aspas, esse vírus numa rapidez tão grande, né? Então, e essa facilidade, né, de relações, de contato, de pessoas, fez com que esse vírus se espalhasse pelo o globo e alcançasse o status de pandemia. Todos os países, espaços do planeta Terra já estão muito contaminados pelo vírus. E esse vírus está determinando mudanças até na forma de governar, no Estado, na forma da economia, né? E como eu vou pensar? Eu vou ter uma imaginação sociológica para pensar essa pandemia, né? Então eu quero que vocês exercitem, né? O que a pandemia trouxe de mudança na sociedade? Coisas boas, coisas ruins. Então é exercitar, porque para eu poder buscar essa compreensão dessa transformação. E para isso eu tenho que ver que a sociedade tem uma estrutura, eu tenho que ver que já existem relações estabelecidas, e que eu preciso ter essa sensibilidade, né? Sensibilidade de ver que, por exemplo, uma ordem vinda do Estado de não os serviços não essenciais, né, para ficarem em casa, isso está alterando, né? Pessoas que tinham o seu trabalho em casa ou um pequeno comércio estão sofrendo com isso. Então, a gente agora tem que ter essa sensibilidade. E o que o Estado, como provedor maior da sociedade, ele está agindo? Ele está lançando algumas políticas, alguns decretos de amparo a essas pessoas. E nós, indivíduos, cidadãos, né? Qual a nossa sensibilidade nessa situação? A gente está vendo experiências de solidariedade, pessoas fazendo máscaras, né? Então, tudo isso está exercitando essa sensibilidade, né, dessa nossa vida que foi alterada por um simples
simples não, porque é uma coisa muito complexa, o vírus. Qual foi a queda de março da China. Esse é o cenário que o mundo ocidental... Mas a nossa disciplina, ela não vive de achismo, ela é uma ciência. Logo, tudo que eu acho, que penso, que sei, já tem que ser avaliado. A sociologia não trabalha com o senso comum. A gente está vendo com essa pandemia que o senso comum, ele entende, aí começa a botar receitas para combater o vírus. E a gente sabe que isso não vai ajudar e não vai curar. Então, o senso comum, ele é feito de falsas certezas, de aparências, de achismo. E se eu quero compreender a sociedade, eu não posso partir do ponto do achismo. Eu tenho que buscar uma atitude científica, buscar uma explicação baseada na razão. Então, acompanhe no livro didático e tem também algumas atividades, tá? Até a próxima. Beijo. Pronto. Deu 11 minutos.